A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Estamos lendo a Bíblia, Palavra de Deus. Vamos ler Lucas, capítulo 20, versículo 27. E chegando-se alguns dos saduceus que dizem não haver ressurreição, perguntaram-lhe, dizendo, Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o irmão de alguém falecer, tendo mulher e não deixar filhos, o irmão dele tome a mulher e suscite posteridade a seu irmão. Houve, pois, 7 irmãos, e o primeiro tomou a mulher e morreu sem filhos, e o segundo e o terceiro também a tomaram, e igualmente os 7. Todos eles morreram e não deixaram filhos. E por último, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles será a mulher? Pois que os 7 por mulher a tiveram? E respondendo Jesus, disse-lhes, os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento. Mas os que forem havidos por digno de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, também o mostrou Moisés junto da sarça, quando chama ao Senhor Deus de Abraão e Deus de Isaque e Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos, porque para ele vivem todos. E respondendo alguns dos escribas, disseram, Mestre, disseste bem, e não ousavam perguntar-lhe mais coisa alguma. E ele lhes disse, como dizem que o Cristo é filho de Davi? Visto como mesmo Davi diz no livro de Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Se Davi lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ouvindo-o todo o povo, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos os escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças, e as principais cadeiras das sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Amém. Veja que Jesus, ele sempre foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, aqueles que não acreditavam em ressurreição, aqueles que guardavam a lei, aqueles que também eram políticos. Jesus sempre foi perseguido por todos eles. Mas Jesus sempre manteve a sua posição, declarando para eles que ele era o Cristo, filho de Davi, e que ele também é aquele que gerou a Davi. Por isso que ele falou essa palavra. Como é que vocês dizem que Cristo é filho de Davi, se Davi chamou ele de Senhor? Então nós sabemos que Jesus, ele é o próprio Deus encarnado. E quem fez a Davi foi Deus. E Deus também era o próprio Senhor Jesus, e é ainda. E aqui o Senhor, ele mostra com respeito à ressurreição, que a vida de família, de marido, de mulher, de filhos, é para os que morrem. Mas depois da ressurreição, ninguém mais vai morrer. E não haverá mais questão de casamento. Filhos, mãe, pai, não tem mais isso daí. Todos serão como os anjos, filhos de Deus. E vai ser ainda um corpo maravilhoso. Aqui no livro de Lucas mostra que Jesus, depois da ressurreição, comeu pão, comeu peixe, pediu para eles tocar, disse para os discípulos que um fantasma, um espírito, não tem carne e osso, mas ele tinha carne e osso. Glorificados, um corpo glorificado. É meio complicado, não é, de entender? Mas nós teremos esses corpos. Todos aqueles que acreditaram e receberam o Senhor vão ressurgir na primeira ressurreição. E terão um corpo de glória como o do Senhor, de carne e osso, um corpo glorificado, que não precisa de pão e de peixe, mas que se quiserem comer também pode.
E esses corpos glorificados serão como anjos. Não tem anjas na Bíblia, só tem anjos. Então aqui o Senhor está mostrando sobre a ressurreição, que nenhum daqueles seria o marido da mulher, porque todos serão como os anjos, aqueles que tiverem parte nessa ressurreição gloriosa. E ainda no livro de Hebreus fala sobre a superior ressurreição. Puxa, tem bastante ressurreição, não é? Na verdade, a Bíblia mostra que haverá uma ressurreição depois do milênio, no trono branco. É a segunda. Quem que vai ressuscitar? Só quem não é filho de Deus, serão lançados no lago de fogo. Mas o Senhor também fala sobre a primeira ressurreição, que é no dia do último dia da vinda dele. É a ressurreição daqueles que morreram com Cristo, e todos serão julgados. E uns receberão o reino de Deus como recompensa, e outros serão lançados nas trevas exteriores. E só depois de disciplinados serão a nova Jerusalém. Esta é a primeira ressurreição. Mas em Hebreus também nos diz sobre a superior ressurreição. Olha, uma ressurreição que vai acontecer antes da grande tribulação. 3 anos e meio antes do último dia da volta do Senhor. 1260 dias antes do último dia da volta gloriosa do Senhor. Quem vai ressuscitar? Aqueles que morreram vencedores. Então, na verdade, o Senhor não quer que aqueles que morram somente como filhos de Deus, que têm direito na primeira ressurreição, mas que morram fiéis ao Senhor para que possam ressuscitar antes dos outros, da primeira ressurreição do último dia da volta do Senhor. Ressuscitem com aqueles que serão arrebatados antes da grande tribulação. Então o Senhor não fez o homem para o homem morrer, mas para ele viver eternamente, e ele viverá eternamente. Mesmo que ele experimente essa morte física, ele vai ressuscitar e vai viver eternamente. Agora a questão é, onde é que nós vamos passar essa eternidade ressuscitados? No reino de Deus, como reino? Reis no reino de Deus, governando com ele? Ou seremos separados eternamente no lago de fogo junto com o diabo e os seus anjos? Então o Senhor hoje quer mostrar para nós que Ele é Senhor de todas as coisas. Ele foi aquele que criou a Davi, porque Ele é Deus. E aqui o Senhor está dizendo aos escribas, aqueles que conhecem a palavra de Deus e ensinam a palavra de Deus para o povo. Devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. Então aqueles que usam a Bíblia para fazer religiões, para saquear as viúvas, os pobres, vão ter maior condenação. Que o Senhor possa nos livrar dessa situação. Espero que você esteja lendo a Bíblia, a palavra de Deus. Já estamos terminando o livro de Lucas. Já terminamos o livro de Deuteronômio. Agora nós vamos começar o livro de Josué. E vamos também começar o livro de João. Que você possa ler a palavra. Vê que um pouquinho de cada vez por dia a gente vai longe. Então não desanime, todo dia leia um capítulo, 2, leia metade de um capítulo, mas continue lendo a palavra. Ela vai te iluminar. Senhor Jesus, te adoramos nessa manhã porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador. No princípio Tu já existias e o Senhor já tinha nos projetado para recebermos o Senhor e vivermos por Ti. E é uma alegria nós podermos ter entendido o Teu plano e hoje o Senhor está dentro de nós. Nos abençoa, Senhor, nessa semana com as Tuas bênçãos gloriosas. Dirige a nossa vida na Tua presença, nos guarda, Senhor, de sermos escribas e fariseus, aqueles que saqueiam as viúvas e os pobres e enganam o povo, tomando o dinheiro do povo, usando a Tua palavra. Senhor, também causando confusão no meio do povo de Deus, com respeito a ensinamentos que não ajudam em nada, questionamentos, Senhor, que não vai ajudar em nada, mas que o Senhor possa nos dar um coração simples de nós ouvirmos a Tua palavra e nós crermos nela como ela é, da maneira como o Senhor a fez, para aqueles que irão crer, recebam a Tua glória, recebam a fé e vivam em alegria, em paz, em harmonia, na unção da Tua comunhão. Nos dá, Senhor, um dia na Tua presença. Senhor, nos liberta dessas coisas que não Te pertencem.
Nos dá alegria, Senhor, de vivermos na Tua presença, assim como Josué tomou posse da terra. Nós também queremos tomar posse do reino. Louvado seja o nome glorioso do Senhor. Aleluia. Que o Senhor te ilumine. Que você também possa reservar algum tempinho para você ler a palavra e orar e falar com Deus. E perguntar para Ele o que Ele quer da sua vida, o que Ele quer de você, o que Ele quer que você faça para Ele. Amém? Deus te abençoe. Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Amém.